Hoje tem Corinthians. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer o nosso canal Justi Corinthians TV. Valeu! Até aqui, 14ª colocação na classificação, por isso que eu falei que quer se afastar da zona de rebaixamento. Contra um América Mineiro bem do capenga, porque tá faltando peça pra caramba, uma boa oportunidade. Sim, o América já teve muitas transformações do time ao longo do Campeonato Brasileiro. O Mancini, em dado momento, tinha uma equipe que variava entre Campeonato Brasileiro e Copas. De repente, ele praticamente inverteu o status do grupo em dado momento, tentando encontrar no América que, em termos de resultados, vinha muito mal. Em alguns jogos até criou para mais, mas não conseguia transformar em resultado. O Corinthians, aparentemente, a sensação que a gente tem hoje é que o Vanderlei Luxemburgo aposta definitivamente no modelo com os 3 zagueiros que ele usou no jogo contra o Atlético da Copa do Brasil. Mesmo sem o Renato Augusto. Embora o desenho, em tese, acomode melhor o Renato Augusto, né, porque ele não precisa ser um volante à frente da zaga, nem obrigar o Roger Guedes, como num 4-3-3, por exemplo, a fazer o corredor, mas ele mantém mesmo sem o Renato Augusto hoje. E vem com uma formação muito mais composta, mais robusta do que se imaginava nas prévias do jogo. Porque o jogo do meio da semana, além do desgaste físico, tem um desgaste emocional também. Claro. Por outro lado, ele tem um componente de dar confiança, né? De fazer o time ganhar ânimo de novo depois de uma dificuldade de emplacar vitórias, né? Desde que o Vanderlei assumiu. Mas ele vem com os três zagueiros, permite ao Fagner ter uma liberdade pelo lado direito, volta com o Fábio Santos pelo lado esquerdo e vai repetir 8 jogadores que iniciaram o jogo do meio da semana. Pois é, agora a gente falou de moral, né, de como chega o América, como chega o Corinthians, os 2 classificados e tal. Bom, até pela situação na tabela, o Corinthians me parece hoje confirmar essa, não vou chamar de boa fase porque acho que ainda é cedo, né, mas essa virada de chave talvez. O América, até pelos desfalques, tem uma tarefa um pouco mais difícil e está na zona de rebaixamento. O América tem uma certa urgência de resultado também, os 2 times precisam pontuar. O Corinthians tem uma oportunidade, especialmente sob o ponto de vista técnico, né? O Corinthians tem jogadores com capacidade técnica para decidir um jogo como o de hoje. A questão é ver o funcionamento desse novo desenho de time, porque é algo que vai acompanhar o Corinthians ao longo da temporada, né? O rendimento do time quando o Renato Augusto não estiver presente. E claramente vai ser necessário ao longo do ano sempre administrar os minutos dele em campo. Hoje ele está no banco. Significa que possivelmente no plano do Vanderlei, de acordo com o andamento do jogo, ele vai ser utilizado em algum momento. Com a necessidade, com a relevância da partida. Seja para cadenciar o jogo com uma vantagem, ou seja numa emergência se o time não estiver conseguindo resolver a partida. É ver se de fato esse jogo, além da afirmação dessa questão da confiança do time, vai ser também a afirmação desse Corinthians hoje a partir de uma linha de 5 defensores com 3 zagueiros na hora de atacar e alas liberados. Falamos de Atlético e Corinthians, né? Jogo da classificação do Corinthians nos pênaltis e brincamos aqui, né? Os jovens falam, tirou a rodinha cedo demais, o Cudê e tal. Em compensação, o Luxemburgo foi pro tudo ou nada, porque o Renato Augusto começou a partida, quando a gente nem tinha certeza se ele tinha condições de jogar. No entanto, ele começa o jogo, né? Entendendo a importância. Ele ali também tinha uma situação diferente do Cudê, né? Ele iniciando um processo ainda... Ele tinha um prejuízo para respirar. E ele via uma sequência de resultados ruins. Era muito importante para o Corinthians dar uma resposta ali. E ele disse que tem jogos que o nível de tensão, de expectativa, de pressão, fazem com que obrigue o treinador a iniciar com o que tem de melhor, né? E não guardar para um outro momento. E aí, de fato, a tese dele se confirmou no campo, né? A presença do Renato foi fundamental para o Corinthians, já no primeiro tempo, pavimentar o caminho da classificação. Agora, parte importante também, porque a gente está olhando para trás e o Guilherme chamou atenção para isso. Ainda temos os jogos para frente, né? Temos Libertadores essa semana. O Corinthians tem um jogo no Equador. Isso aí, tem viagem ainda. Onde ele precisa vencer. Ele até pode continuar com chance. Adversário dificílimo. Em caso de empate, mas o jogo com o Del Valle é praticamente uma decisão do futuro do Corinthians na Libertadores. Dá para salvar a situação do Corinthians na Libertadores, mas esse jogo do meio da semana é vital. Inclusive, a gente podendo ver o Vanderlei fazendo isso de novo, né? Indo com força máxima pro tudo ou nada, porque é a partida aí não pode tem jeito, definir. ele vai ter que fazer uma sequência grande com esse time. A única questão é o Renato. Provavelmente o Renato inicia o jogo do Equador, não iniciando hoje. É, minha aposta aí. Então tá aí. Hoje, às 6h30, hein? Daqui a pouquinho, agora são 5h47, também se enfrentam América e Corinthians, direto do Independência, viu? Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mansur, foi muito bom ter você aqui, viu? Essa versão pop, foi rápido, porém é importantíssima e deliciosa. Mas foi agradável, Foi muito, sempre é. Muito obrigada pela companhia. Obrigado a você. Obrigada a você também pela companhia.